Conexão Brasília, com Gerson Camarote. Por causa do feriado, hoje o Gerson Camarote não está conosco, mas ele volta na segunda-feira a conversar comigo e com o Milton Jung. Vamos aproveitar esse espaço aqui para falar a respeito de reforma tributária, já que a Câmara dos Deputados criou nesta semana a comissão especial que vai analisar a reforma tributária. E sobre esse assunto eu converso agora com o Anderson Cardoso, que é advogado tributarista, vice-presidente da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. Anderson, bom dia para você. Bom dia, Cássia. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Uma satisfação estar com vocês. Essa proposta, ela acaba com 3 tributos federais, que são IPI, PIS e COFINS. E acaba também com o ICMS, que é um imposto estadual, e o ISS, que é um tributo municipal. No lugar, a ideia é criar o IBS. Então, eu queria saber qual é a sua avaliação sobre essa proposta, se ela é uma proposta vantajosa em relação ao que a gente tem hoje e por quê? Bom, Cássia, eu acredito que o primeiro passo para essa resposta seja o diagnóstico atual do sistema tributário brasileiro. Nós temos que olhar o sistema tributário como fazemos com qualquer outro sistema do Estado democrático de direito, olhando o seu fim. A finalidade da arrecadação tributária é trazer recursos ao ente público que possa fazer frente às suas demandas, ou seja, aqueles direitos assegurados pela Constituição Federal aos cidadãos. E nesse contexto, o que a gente vê no Brasil é que esse objetivo ele passa por um custo extremamente oneroso para a sociedade, porque não apenas a carga tributária é elevada no Brasil, como também o seu custo de arrecadação é extremamente elevado. Apenas para fins comparativos, pegando os últimos estudos do Banco Mundial, um estudo que chama Doing Business, que é lançado todo ano, a edição de 2018, de 2019 não foi divulgada ainda, coloca o Brasil na posição 184 no mundo entre os países mais competitivos. Se a gente for olhar alguns critérios, como o critério justamente de arrecadação, a gente vê a disparidade do sistema brasileiro com outros sistemas. Vamos pegar a quantidade de horas, por exemplo, para pagamento de impostos. O Brasil gasta cerca de 2.000 horas por ano, em média, né, para meramente proceder à arrecadação. Algo que deveria ser simples, não? Na medida em que o objetivo é meramente repassar recursos ao ente público, essa formatação para o repasse deveria ser algo simples. Não deveria haver ônus e deveria ser um processo extremamente rápido. No Brasil não ocorre isso. No Brasil ocorre o inverso. Apenas para pegarmos o penúltimo lugar, que é a Bolívia, gasta cerca de 1.000 horas, ou seja, estamos quase 1.000 horas à frente do segundo colocado, o que mostra que o sistema chegou no seu limite. Tá? Esse custo ele não é vantajoso para o Estado e, obviamente, não é vantajoso para o contribuinte. Então, talvez o primeiro ponto para se analisar é: precisamos de uma reforma tributária? Precisamos. Não há dúvida que é necessário mudar o sistema tributário, porque o sistema que está posto, ele não atende nem ao cidadão, nem ao próprio Estado. Porque essa riqueza é tirada da economia e ela não volta, né? Ela não tem o objetivo de agregar valor ou de construir valor para a sociedade. Então há necessidade de mudar o sistema.
Agora, essa mudança que está sendo proposta nesses moldes, né, de substituição de vários tributos por um tributo só, é uma coisa que vai facilitar isso tudo que você comentou? A gente vai ter uma formatação de repasse mais eficiente se essa proposta que está sendo discutida for aprovada? A proposta, ela é importante, ela simplifica, né? Um ponto que nós podemos questionar também ao lado desse seu questionamento e a proposta contribui nesse sentido. Simplificação, sem dúvida alguma, né? Na medida em que a gente reúne aí tributos, os chamados tributos sobre valor agregado, né? O Brasil é um dos únicos países no mundo que acabou pegando. Tem algumas particularidades do sistema tributário brasileiro, como substituição tributária, fracionamento do imposto sobre valor agregado. Ou seja, o Brasil optou por, ao invés de ter um IVA único nacional, partilhar esse IVA, deixar uma parte com a União, que é o IPI, que você bem referiu, que vai ser agregado no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é trazido pela proposta, um IVA estadual, que é o ICMS, e o IVA municipal, que é o ISSQN. Então, esse fracionamento, ele acaba gerando um ônus para a sociedade. Você tem discussões sobre em qual atividade incide o ISSQN e o ICMS. Você tem questionamento sobre o município adequado para o recolhimento do ISSQN. E essas questões, Cássia, elas são resolvidas pelo IBS. Por quê? Porque a arrecadação acaba sendo uma arrecadação única sobre todas as operações sobre o valor agregado. Então, sob o ponto de vista de simplificação, sim, a proposta é extremamente vantajosa. E aí a gente tem que olhar... Desculpa. Não, por favor, pode concluir. Aí nós precisamos olhar sobre o outro aspecto, né? Que é o aspecto que, especialmente nós tributaristas, temos bastante cuidado, né? Um é a questão da competência, né? Se há ofensa ao Pacto Federativo, as competências tributárias. Ou seja, se há uma retirada de autonomia do ente federativo. Nesse aspecto, várias são as discussões atualmente sobre a possibilidade de haver ferimento ao Pacto Federativo. Você bem referiu que foi constituída a comissão especial, e a comissão especial ela é constituída num passo após a avaliação da constitucionalidade da medida. Isso. Então, no entendimento do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, a proposta não ofende o Pacto Federativo porque preserva a autonomia dos entes federativos no estabelecimento da alíquota. Ou seja, apenas para aqueles que não são familiarizados com a proposta, o objetivo é reunir todos esses tributos, manter as suas competências como definido na Constituição, mas somadas, ou seja, dentro desse tributo estarão a fatia do município, estará a fatia do município, do Estado e da União, somadas. De modo, e aí eu faço essa breve introdução para chegar no ponto, esses tributos somados chegam a uma alíquota média de 25%. E aí vem o outro ponto. Se a gente falou de simplificação, sob o ponto de vista de simplificação, a proposta é extremamente vantajosa, nós temos um outro aspecto que é a questão da carga tributária. Eu ia te perguntar sobre isso. Se as pessoas vão notar algum tipo de redução de carga tributária se a gente tiver a aprovação dessa proposta? Essa sua pergunta é fundamental, porque o que a proposta traz é uma pretensão de ampliação da base. O que quer dizer isso? Várias operações que hoje, pelas discussões já travadas no judiciário, ou pela própria estrutura do tributo, não são abrangidas pela incidência tributária. Vou te dar um exemplo. Locação de bens móveis. Locação de bens móveis, havia uma pretensão dos municípios de tributar. E essa discussão foi levada aos tribunais e a jurisprudência sedimentou no sentido de que, como não há uma obrigação de fazer na locação, há uma mera cessão para o uso, não há um fazer humano, não seria objeto da incidência do ISSQN. Pois bem, nesse novo tributo, todas as operações, tudo que demandar
pagamentos será objeto de tributação. Então haverá um alargamento da base tributária. Esse alargamento, obviamente, vai ser sentido pela população. Várias operações que hoje nós fazemos no dia a dia, que não são tributadas, passarão a ser. De outro modo, a alíquota básica estabelecida será uma alíquota que, na média, o que traz a proposta, ficará em torno de 25%. Pois bem, uma alíquota de 25% é extremamente gravosa. Qual é o contra-argumento dos proponentes? O próprio Bernardo Api tem trazido esse ponto. É que essa sistemática que é trazida pelo IBS, ela permitirá o crédito amplo. Ou seja, não haverá mais discussão se eu posso ou não me creditar. Tudo que eu pagar como sendo inerente à minha atividade, tudo aquilo que eu adquirir, todos os serviços que eu contratar, será passível de creditamento para eu deduzir do valor que eu vou pagar ao final. Ocorre que isso é muito bom, porque tiveram várias discussões, resolve-se muitas discussões relacionadas a isso, especialmente para quem comercializa produtos, para quem vende mercadorias e tudo mais. Mas o setor de serviços, ele tem uma contratação muito menor. Então, o ônus de uma aplicação de uma alíquota de 25%, ele é extremamente elevado. Então, sintetizando tudo isso, obviamente a proposta simplifica o sistema, mas na forma como ela está posta, ela ainda precisa de um debate mais amplo e de aprimoramentos para que não haja um impacto muito sensível na carga tributária incidente. Ou seja, as pessoas podem notar um aumento da carga tributária se a proposta for aprovada exatamente como ela está nesse momento. Sem dúvida nenhuma, exatamente esse é o ponto. Agora, não existe a possibilidade, por exemplo, você estava comentando com a gente, eu estou conversando aqui com Anderson Cardoso, que é advogado tributarista, vice-presidente da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. Anderson, você estava nos contando o seguinte, que do jeito que a proposta está, ela prevê aí uma ampliação da base. E você mencionou também essa alíquota de 25%. Não daria para tentar equilibrar, já que a gente vai ter uma ampliação da base, diminuir a alíquota para que não fosse sentida essa ampliação da carga tributária? Sem dúvida, Cássia. A grande dificuldade é a gente ter segurança que isso efetivamente vai ocorrer. Então, a proposta, um outro aspecto bastante relevante da proposta é que acabam os incentivos fiscais. Então, hoje a gente sabe que a matriz de vários estados e o exemplo mais flagrante disso que a gente está comentando é a chamada guerra fiscal. A gente sabe que vários estados concedem incentivos para atrair investimentos. Esses incentivos acabam com a proposta. Aí você pode perguntar, Anderson, mas isso é de uma hora para outra? Não. Há um período de transição trazido pela proposta, onde há um período de teste de 2 anos, onde é estabelecido a alíquota mínima de 1%, e depois que acaba subindo ao longo do tempo até o 10º ano, para justamente ir substituindo os tributos. E há um período de mais 40 anos para a transição. Então a gente vê que há efetivamente um cuidado, especialmente para preservar a arrecadação dos estados e municípios, inclusive com correção da inflação. Então, basicamente o que isso quer dizer? Há um aceno para os estados que efetivamente não vai haver redução da sua arrecadação. Bom, se não vai haver redução da arrecadação, a gente tem que ter, de outro lado, também garantia dos contribuintes, especialmente aqueles que eu referi para vocês, como, por exemplo, o setor de serviços, que não serão extremamente onerados, porque na economia o que nós vemos hoje é justamente isso, uma transição de uma economia baseada no bem físico, né, para uma economia baseada no intangível, né? O que a gente vê de novos, especialmente os novos modelos de negócio que têm tido êxito, são justamente esses. E são modelos de negócios que a tributação atual não ataca, não abrange.
ou pelo menos há grandes discussões de como ela vai se dar, como, por exemplo, o local da arrecadação e tudo mais. Tudo isso é solucionado com a proposta. Então, sob o ponto de vista estrutural, ela é muito boa, mas efetivamente nós temos que olhar com muito vagar sobre a carga tributária incidente, inclusive para nós não acabarmos restringindo o desenvolvimento desses novos modelos de negócio. Porque a gente sabe que esses modelos de negócio, assim como os tradicionais, eles vão migrar para onde a carga tributária for menor. Sem dúvida. E hoje, modelos de negócio baseados em nuvem, né, em internet e tudo mais, eles não precisam estar baseados no Brasil. Que é a grande discussão, diga-se de passagem, aqui abrindo um parênteses, mundial, né? Eu acabei de vir de um congresso da International Bar Association sobre tributação internacional, onde justamente o local da arrecadação ou onde está baseada a empresa que vai prestar um serviço que é ambientado na nuvem, por exemplo, como é que ela vai se dar em bases mundiais. E o Brasil tem que ter preocupação também de incentivar essa economia, porque é a nova economia que certamente vai prosperar nos próximos anos. Por que é tão difícil aprovar uma reforma tributária? A gente tem diferentes propostas em discussão e há anos essas discussões vêm sendo realizadas. Quais são os principais gargalos e dificuldades no sentido de se chegar a consenso de uma alteração que seja positiva para o nosso sistema? Cássia, eu acho que essa sua pergunta é fundamental, né? Até para a gente poder avaliar se essa proposta tem condições de ir adiante. Eu acho que o principal impasse, ou o principal empecilho na aprovação de uma proposta de reforma tributária, e a gente vem acompanhando isso ao longo de décadas, né? Desde que eu entrei no mercado jurídico, desde que eu me formei, eu ouço falar de reforma tributária. Uhum. E a última reforma tributária efetiva que nós tivemos no Brasil foi a reforma que redundou no Código Tributário Nacional, que é de 1966. Depois, obviamente, tivemos modificações, mas uma reforma do sistema como um todo, a última foi em 66. Tivemos várias propostas com vários congressistas, né? O ex-deputado Germano Rigoto, que foi governador do estado do Rio Grande do Sul, foi um grande defensor. Tivemos outros congressistas aí à frente de propostas de reforma tributária. E a grande dificuldade é aquilo que a gente falou no início, ao meu ver, que é a dificuldade de você compatibilizar num IVA que foi segregado entre vários entes o interesse desses entes distintos. Ou seja, como é que eu congrego o interesse de municípios, congrego o interesse do Estado e da União? Eu acho que um grande mérito da proposta, como ela está posta, de trazer essa tranquilidade do ciclo de transição e estendê-lo a 50 anos. Acho ótimo. Acho que o modelo de simplificação e o modelo de transição, ele é extremamente salutar. O que eu vejo ainda com dificuldade, eu acho que é esse trabalho que o Congresso vai ter pela frente, é como compatibilizar isso com o efetivo incentivo à economia, para que não tenhamos um aumento de carga individual por setores, impeditivo, inclusive, de determinadas atividades, como eu referia de serviços, por conta do aumento da carga tributária. A gente tem que ter muito cuidado, né? A gente vê que o objetivo, e isso o Bernardo Api deixa claro, da proposta de reforma tributária, é trazer um sistema, isso é bem importante, porque é uma troca de modelo. Quando eu falei dos incentivos, eu tangenciei esse ponto, mas ele é fundamental. Há uma mudança do modelo. O sistema tributário hoje ele é utilizado, e aí o exemplo da guerra fiscal, para uma função extra-fiscal, como atração de investimentos. Na proposta, isso acaba. Isso acaba. O objetivo do sistema tributário passa a ser, pelo menos no que tange ao IBS, exclusivamente tributário, exclusivamente de arrecadação. E aí o ente público passa a ter a possibilidade de financeiramente estabelecer as suas políticas, o que dá mais transparência ao sistema.
Porque hoje, por exemplo, se a CBN fizesse uma pesquisa para verificar quem recebe incentivos fiscais em determinado estado, ela vai ter grande dificuldade de fazer uma busca ampla e restrita. Por quê? Tem vários incentivos que estão postos na lei condicionados a termos de acordo, que você não vai saber quem celebrou. Você tem determinadas isenções que são amplas, que você não sabe quem está usufruindo. Então, tem uma série de questões, especialmente voltadas a benefícios, que não há problema em concedê-los. Pelo contrário, é a sistemática que tem redundado em frutos pela atração de investimentos no Brasil todo hoje, mas ainda peca no sentido da transparência, porque você não consegue identificar quem está recebendo. Quando você passa para o incentivo financeiro, aí é um dever, inclusive, de publicidade. E aí a transparência no sistema ela se torna maior. Anderson Cardoso, advogado tributarista, vice-presidente da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, nos ajudando a entender melhor essa proposta de reforma tributária, que agora começa a passar por uma comissão especial, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A gente vai continuar acompanhando esse tema de perto. Anderson, muito obrigado, um bom dia para você. Obrigado você, Cássia. Obrigado a todos os ouvintes. Foi um prazer estar com vocês hoje.